Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e é com muita alegria que estamos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, revista dos adultos. E hoje estudaremos, neste primeiro trimestre de 2023, estudaremos a lição de número 2, do dia 8 de janeiro de 2023, lição que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. Nós vamos perceber na aula de hoje que, embora quando falamos de avivamento, a gente tenha em mente, principalmente para nós os pentecostais, a gente tenha em mente esse fulgor pentecostal, o avivamento não é tão somente, é importante definirmos isso, faz parte. A nós que temos a experiência de fé pentecostal, é muito importante vivermos essa experiência de fé. Mas o avivamento não fala tão somente deste calor pentecostal. O avivamento não fala tão somente desta ação pentecostal. O avivamento é um renovo que Deus traz, principalmente, e não só principalmente, mas especialmente e unicamente pela sua palavra. Esse é o termo que eu queria encontrar. É um avivamento que Deus traz unicamente pela sua palavra. O que promove o avivamento é a palavra de Deus. É claro, nós estudamos na aula passada sobre algumas condições para o avivamento, mas o que promove este avivamento, sem dúvidas nenhuma, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus. Então, nós vamos perceber que este avivamento pela palavra já é algo promovido desde o Antigo Testamento. É claro que hoje, e principalmente após o advento do pentecostalismo, do movimento pentecostal, em Atos 2, este calor do Espírito Santo, nós vivemos a plenitude do Espírito. Mas mesmo no Antigo Testamento, Deus sempre promoveu um avivamento e a gente vai perceber que a palavra de Deus sempre é a mola propulsora do avivamento. O texto áureo está em Êxodo, capítulo 34, e a parte A do versículo 10, que nos diz o seguinte: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Deus é quem faz o avivamento. O avivamento é gerado por Deus. É claro que é gerado em nós, mas sob uma ação divina, através do Espírito Santo. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Nós estudamos aqui, no final da aula passada, o último ponto, nós estudamos que uma das condições, uma das coisas que promove o avivamento é a oração, súplica, arrependimento. Então Deus sempre responde o seu povo com avivamento. A oração do povo de Deus é sempre respondida. A palavra-chave, Antigo Testamento. Por que Antigo Testamento? Porque na aula de hoje nós vamos estudar esse avivamento, esse movimento de Deus no Antigo Testamento. A leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 ao 33. 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 29 ao 33, que nos diz o seguinte: Então o rei convocou e ajuntou todos os cidadãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado
na casa do Senhor. Nós vamos perceber aqui que a palavra, o livro da lei, estava perdido no templo. Então, leu todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as suas terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achara em Israel, obrigou a que, com tal culto, servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Eu quero destacar aqui o texto que diz que Josias obrigou, e a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que, com tal culto, servissem ao Senhor, seu Deus. A gente pode falar que, mas a Bíblia diz que não é por força, não por violência, ou não é obrigado. Aqui nós precisamos entender que o rei Josias estava governando debaixo da égide da vontade de Deus. E então, o povo de Israel, a gente vai estudar, eu vou falar daqui a pouco no corpo do comentário, né, dos comentários da nossa segunda lição, que deste primeiro trimestre de 2022, nós vamos perceber que o rei Josias, ele vinha de uma transição monárquica que tinha sido maléfica para Israel. O livro da lei estava perdido dentro da casa de Deus. Agora ele encontrou o livro da lei, ele produz toda uma reforma, um avivamento espiritual, e ele fala para o povo, não, agora nós vamos servir ao Senhor. Então esse obrigar aqui é induzir, conduzir o povo a fazer aquilo que era a vontade de Deus. Meus queridos, às vezes, principalmente como pais, nós ficamos, às vezes, como é que vai ser o meu filho? Tem hora que nós temos que nos posicionar. Não, vai ser assim. Nesta casa nós adoramos a Deus. Josué não fez isso? Não sei o que vocês vão decidir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não pergunta para um filho, e aí, o que você acha? Você vai... Não, ele fala, eu e a minha casa serviremos. Está decretado. Na minha casa todos servirão ao Senhor. Então é isso que o rei Josias está fazendo aqui. Para que ninguém pense que o rei Josias está obrigando. Porque hoje também, né? Hoje, querem obrigar a gente a fazer. Irmãos, tomara que todo mundo que estivesse à nossa volta nos obrigasse a fazer a coisa certa. Quem dera se nós fôssemos sempre obrigados a fazer a coisa certa. Porque quando somos obrigados a fazer a coisa certa, isso quer dizer que nós estamos num caminho de sucesso, num caminho de bênção. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Primeiro parágrafo. O avivamento no tempo de Moisés. Nós vamos perceber que nos dias de Moisés houve também um avivamento. E o nosso comentarista deixa-nos claro aqui que Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. O povo de Israel estava no Egito. O próprio Deus tinha dito a Abraão que aquele povo ficaria cerca de 4 gerações cativas. E o povo estava no Egito, cativo. Deus estava trabalhando na história, Deus não havia esquecido do seu povo. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro no Monte Horebe, e ele levou o rebanho para um lugar onde ele não tinha estado ainda.
Quando ele chegou, ele viu uma sarça que queimava, ardia em fogo e não se consumia. E ali na sarça, Deus faz um chamado a Moisés para que voltasse ao Egito a fim de libertar o seu povo. Ou seja, Deus estava produzindo, promovendo um avivamento através de Moisés para o seu povo. Deus estava promovendo um avivamento para o seu povo, através da manifestação a Moisés na sarça. Moisés foi ao Egito, nós sabemos bem a história. Mas este é um crivo do Antigo Testamento, mostrando que Deus promoveu avivamentos lá também. Segundo parágrafo, o avivamento no tempo de Samuel. Nós vamos perceber em 1 Samuel capítulo 13 que o povo havia se desviado. Eli, que era sacerdote, não conseguiu conduzir a sua casa e os seus filhos não quiseram seguir os seus caminhos. Então Deus mostra para Samuel que iria realmente pôr fim naquela situação. Eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, por que o povo de Deus, às vezes, perde batalha? Por que o povo perde batalha? Pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário, né, no livro que ele comenta, o livro do profeta Daniel, ele fala o seguinte: o povo de Deus perde batalha não é porque é fraco, não é porque Deus não pode livrar o seu povo. O povo de Deus perde batalha porque Deus, às vezes, o entrega. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Por que o povo de Deus perde batalha? Porque Deus entrega o seu povo. E, às vezes, Deus entrega o seu povo para cumprir um propósito maior. Às vezes, é preciso entregar o seu povo. Às vezes, algumas lutas, adversidades que nós passamos, Deus permite sobre nós para nos moldar, para nos transformar. E Deus faz isso para não nos perder. Então, quem sabe você está enfrentando uma dificuldade, um problema, uma adversidade, uma luta, fique tranquilo. Deus está no controle e Deus permitiu isto só para não te perder, mas Ele quer avivar a sua vida. Nós precisamos realmente ter esta visão. Samuel recebeu de Deus uma palavra e o povo de Israel perdeu a batalha. Levou a Arca da Aliança. A gente vai ver aqui algumas situações interessantes que eu quero fazer questão de destacar aqui. A Arca da Aliança foi para a batalha, sem autorização de Deus, foi como um amuleto de sorte, e nós sabemos que Deus não autoriza, não permite isso, e o povo perdeu a batalha. Então, veja bem, vamos lá, vamos destacar algumas coisas. Em 1 Samuel, capítulo 3, Samuel denunciou o pecado do povo de Israel. Denunciou. A casa de Eli foi denunciada. Em 1 Samuel, capítulo 4, deixa eu mudar a cor aqui, como eu gosto de fazer. 1 Samuel, capítulo 4, o povo de Deus perdeu a batalha. Os filisteus venceram. No capítulo de número... E Eli, né? Eli perdeu a vida, morreu, caiu da cadeira e morreu. No capítulo 7 de 1 Samuel, Samuel exortou todo Israel. Samuel faz uma exortação para que Israel se convertesse, para que o povo de Israel se voltasse para Deus. E em 1 Samuel, capítulo 7, Israel venceu a batalha. Então vamos lá, acompanhe comigo isso aqui, que é isso aqui que eu quero que você entenda, em nome de Jesus. Capítulo 3 de 1 Samuel, Deus vai usar Samuel para denunciar o pecado do povo de Israel e da casa de Eli. Eles não ouviram e no capítulo 4 vão para a batalha, leva a Arca da Aliança e o povo perdeu a batalha. A Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, era o sinal da presença de Deus, foi tomada. Samuel
perdeu a vida, Eli perdeu a vida, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, morreu. A nora de Eli estava grávida, deu à luz, morreu como consequência daquele trabalho de parto prematuro. O menino passou a se chamar Icabô, enfim, uma situação trágica. Mas em 1 Samuel capítulo 7, Samuel agora estava liderando o povo, sacerdote, juiz, e Samuel convida o povo ao arrependimento. E 1 Samuel capítulo 7, os filisteus vão novamente guerrear contra Israel. Eles tinham guerreado no capítulo 4 e tinham vencido. Então eles pensaram, pronto, agora a gente vai guerrear e vai vencer de novo. Só que no capítulo 7 o povo já tinha se arrependido. E diante do arrependimento do povo, Deus deu vitória para Israel. Então por que às vezes nós perdemos batalha? Porque falta-nos o arrependimento. Se nós nos posicionarmos diante de Deus, Deus com toda certeza vai promover o melhor para a nossa vida. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Para a nossa vida. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O avivamento no tempo de Josias. A palavra de Deus vai nos mostrar que o rei Ezequias havia morrido e o seu filho Manassés reinou em seu lugar. Depois da morte de Manassés, Amon, deixa eu fechar assim para você visualizar na tela, Amon reinou em seu lugar. Então, Ezequias, depois Manassés, depois Amon, e depois de Amon,
o rei Josias reinou em seu lugar. Vamos pensar aqui, Ezequias. Quem foi Ezequias? Um rei piedoso, que teve algumas falhas lá, mas foi um rei piedoso. Manassés, quem foi Manassés? Um cidadão que ofereceu seus filhos a Moloque, queimou os filhos. Um rei que era para ter uma história linda, mas cometeu falhas idólatras terríveis. Mas se arrependeu. Deus ouviu a oração dele, ele se arrependeu. Depois da morte de Manassés, Amon reinou em seu lugar. Quem foi Amon? Infelizmente, como diz o nosso comentarista, Amon foi terrível, governou de uma maneira corrupta. Depois de Amon, então, o rei Josias reinou em seu lugar, ok? O que se esperar de Josias? Quem era Josias? Filho de Amon, extremamente corrupto, neto de Manassés, que embora se arrependeu, ofereceu seus filhos a deuses pagãos, queimou filhos a deuses pagãos, e bisneto de Ezequias. E principalmente depois do reinado de Amon, eu imagino que alguém pensava, nosso Deus, e agora? Josias vai acabar, vai ser terrível. Mas olha o que Josias faz. Josias assume um reino abalado, complicado, corrupto. Por que eu estou destacando isso aqui? Para deixar claro para você que não é a situação que vivemos que dita o que nós somos. É o que nós somos que transforma a situação que vivemos. O rei Josias era filho de Amon, viveu nos dias de um dos reis mais corruptos de Israel, mas ele resolve fazer diferente. É isso que nós precisamos, é essa consciência que nós precisamos na nossa geração. Josias assumiu, ele derrubou os altares aos demônios, destruiu as imagens de escultura e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades, não só a Jerusalém, mas a outras cidades de Judá. A situação espiritual era tão decadente que o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Então perceba que Josias, nos seus dias, ele assumiu o reinado no lugar de Amon, seu pai, um dos reis mais corruptos. Mas eu imagino Josias dizendo, eu serei diferente, eu não farei a mesma coisa. Eu sempre disse para os meus filhos o seguinte, você quer marcar o seu tempo? Todos nós deixamos uma marca, todos nós deixamos, ou positiva ou negativa. Eu sempre dizia e digo aos meus filhos, quer marcar o seu tempo? Marque fazendo coisas boas. Quer aparecer? Apareça fazendo coisas boas. Segundo parágrafo, ou seja, o que se destaca para nós neste primeiro ponto aqui? O que fica claro para a gente é que nós só precisamos de alguém que tenha disposição de ser um útero fértil para gerar o avivamento que Deus pode produzir. Nós percebemos e entendemos isso aqui neste primeiro ponto, falando desse avivamento no Antigo Testamento. Segundo ponto, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Primeiro parágrafo, o chamado de Neemias. Neemias se achava numa função muito importante. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. Eu fiz questão de grifar isso aqui, ó. Ele se achava numa função muito importante, era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que Jerusalém se encontrava. Ele orou durante 4 meses, com grande lamento. Neemias tinha nascido na Babilônia. Ele não conhecia Jerusalém, mas ele conhecia a história de Jerusalém, a cidade dos seus pais e a cidade de Deus. Para ele estava tudo certo.
Ele estava comendo a comida do rei, estava no melhor lugar que se podia estar na Babilônia, diante do rei Artaxerxes, tinha a confiança do rei. Mas ele ouviu dizer que a cidade estava ainda com problemas, os portões estavam queimados, o templo não estava terminado, e aquilo comove o seu coração. E ele responde ao rei Artaxerxes: como poderia eu estar feliz se a cidade dos meus pais, se a cidade do meu Deus não está bem? Então, aqueles que realmente entendem o que Deus tem para fazer nesses dias em que estamos vivendo, estão sentindo o incômodo de Deus na sua vida. Estão sentindo, o Espírito Santo está incomodando pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai promover um grande avivamento. Segundo parágrafo do segundo ponto, a confissão de pecados. Aqui ele não acusa o pecado do povo. Na condição de um intercessor, ele se inclui entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Jeremias também faz isso, e nós aprendemos que a confissão de pecados é condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento. É muito simples nós falarmos, a nossa geração é isso, é aquilo, é muito simples. O que nós precisamos fazer é nos incluir. Jeremias, em Lamentações, capítulo 5, versículo 16, ele diz: ai de nós, porque pecamos. Ele não havia pecado. Leia lá depois, Lamentações, capítulo 5 e versículo 16. Jeremias diz assim: ai de nós, porque pecamos. Ele não havia pecado, mas ele se inclui, clamando pelo perdão de Deus e sendo um útero fértil para gerar o avivamento que Deus queria produzir na nação de Israel. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O avivamento pelo ensino. Nós vamos perceber que tanto Esdras quanto Neemias ensinaram o povo, leram a palavra de Deus. Então, no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. O nosso próprio comentarista cita para a gente aqui, o capítulo 8 de Neemias. No capítulo 8 de Neemias, nós vamos perceber que eles ensinaram. A gente não tem tempo aqui agora para isso, mas o capítulo 8 de Neemias me chama muita atenção, porque eles ensinaram, e a Bíblia diz que eles ensinaram todos os que podiam entender. A palavra de Deus diz que eles foram lendo a palavra e os levitas faziam o povo compreender. Meus queridos, nós precisamos urgentemente ensinar o povo a palavra de Deus. É a palavra que produz o avivamento. É a palavra de Deus que gera o desejo de ser avivado. É a palavra de Deus que faz essas coisas. E eu tenho certeza que estamos vivendo uma geração que está se voltando novamente para a palavra. Nós estamos vivendo em alguns lugares um distanciamento tão longe da palavra que algumas pessoas estão dizendo não há outra alternativa senão nos voltarmos para a palavra. Terceiro ponto, o avivamento e a palavra de Deus. Primeiro parágrafo, a palavra de Deus corrige. A palavra de Deus corrige. Paulo falou com a igreja de Corinto: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Nós nos ajuntamos. Isso aqui é um momento cultico. O momento do culto é esse momento de uma reunião comunitária da igreja, um momento em que os crentes, como o corpo de Cristo, estão reunidos ali. E nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno, como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações. Então nós percebemos que a palavra de Deus corrige. O culto é um momento oportuno para que, através da palavra, Deus promova aquilo que precisa ser promovido, porque a palavra gera isso no coração das pessoas, gera isso. Segundo parágrafo do terceiro ponto, cuidado com o formalismo. O que é este formalismo? É um respeito
formal, é um método rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. Se nós precisamos combater o emocionalismo e exibicionismo espiritual, nós precisamos também combater o formalismo. Eu conversava com a minha esposa, ela brinca comigo, fala, meu bem, é o momento que eu quero ouvir agora um teólogo. E a gente estava falando sobre essas questões culticas, não é? Esse momento litúrgico. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque nós não podemos, no meio pentecostal, nós precisamos ter esse cuidado para não deixarmos as coisas descambarem para um emocionalismo e exibicionismo espiritual. Né? O culto não é só receba, o reteté, canelinha de fogo, não. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos desenvolver o culto racional. Mas o outro extremo, se nós temos no extremo aqui esse emocionalismo, exibicionismo espiritual, no outro extremo, do outro lado, está o formalismo. Infelizmente, em alguns lugares, as coisas estão ficando formalistas, formais demais. Não, tem que ser desse jeito. Tem que ser um culto todo planejado, tem que ser assim. Ordem, decência, planejamento, isso é importante. Mas nós precisamos ter liberdade espiritual no ambiente cultico. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja, trabalhe, tenha liberdade no nosso meio. Nós precisamos. Perceba uma coisa muito importante que nós precisamos entender. No meio pentecostal, principalmente, nós corremos o risco de estarmos totalmente envolvidos por um emocionalismo e exibismo espiritual e corremos o risco de nos tornarmos intensamente formais. O que nós precisamos nos nossos dias é buscar o equilíbrio. Não estarmos entregues a esse emocionalismo e exibicionismo espiritual, mas também não tornarmos um culto numa solenidade, numa cerimônia. Precisamos ter um equilíbrio e alcançarmos um meio termo, onde as coisas sejam organizadas, mas onde o Espírito de Deus tenha liberdade de agir. Culto é um momento da ação do Espírito na nossa vida. É um momento de Deus usar pessoas. É um momento de Deus levantar pessoas em profecia. É um momento de Deus usar pessoas com interpretação de línguas. Nós precisamos ter cada vez mais um culto espiritual e movido pela ação de Deus. Deixa Deus ser Deus no nosso culto. Vamos deixar Deus agir entre nós quando estivermos reunidos e assim nós experimentaremos verdadeiramente um avivamento. Fechando aqui o assunto da nossa lição, o nosso comentarista ele diz assim, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja. A palavra aqui para nós é sobrepor. O cuidado e o zelo pelo que é formal não pode sobrepor a necessidade espiritual da igreja. Nós precisamos entender que tudo o que nós fazemos, toda a organização que nós temos num culto, num congresso, numa festa, gira em torno de uma necessidade espiritual. É importante sermos organizados? Sim, é importante pensarmos, tratarmos, fazermos. É importante, mas isso só é importante quando vai suprir uma necessidade espiritual da igreja. Que nós sejamos organizados, mas que, sobretudo, sejamos também envolvidos pela presença de Deus, porque é neste envolvimento que Deus produz um grande avivamento. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença conosco. Chegamos ao final da nossa segunda aula do trimestre. Na semana que vem estaremos juntos na lição de número 3, para a glória do nome de Jesus. Um abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.